beleza? Você está no Nerd Channel, eu sou o Hollywood, sejam muito bem-vindos. E galera, hoje eu vou fazer uma análise sobre o live action de Fullmetal Alchemist. Confesso que minha intenção era que esse vídeo saísse semana retrasada, mas considerando que eu estava me preparando psicologicamente para assistir esse filme, eu ainda não tinha havido tempo para mim assistir esse filme. Eu sou muito fã da série Fullmetal Alchemist, mas eu não tava com esse hype todo para assistir esse live action. Pois geralmente, qualquer obra que fazem live action de animes e mangás, geralmente são muito mal adaptados. E são aquela coisa só usando a marca pra vender. É simplesmente um comercialismo, usando daquela marca de sucesso pra vender o produto. Mas o ponto positivo de eu não estar nesse hype foi que eu relevei muita coisa assistindo esse filme. Mas pra quem não sabe o que é Fullmetal Alchemist, é uma história escrita por Hiromu Arakawa, que conta a história de dois irmãos, Edward e Alphonse Elric, que vivem em um universo onde a alquimia é possível de ser realizada. A alquimia é simplesmente uma ciência da compreensão da matéria. Com os conhecimentos exatos, na alquimia você pode transformar até mesmo chumbo em ouro, mas não é tão simples assim. Para se obter algo, é preciso oferecer algo de valor equivalente. Esse é o princípio básico da alquimia, a lei da troca equivalente. E esses dois irmãos desde cedo mostravam muito talento nessa arte da alquimia, e enquanto eram muito pequenos ainda sua mãe veio a falecer. E uma tentativa totalmente inocente de duas crianças, eles tentam reviver a sua mãe através da alquimia, simplesmente usando todos os elementos que compõem um ser humano adulto, mas que foi uma tentativa totalmente falha e que eles pagaram um preço muito alto por isso. Edward perdeu sua perna esquerda e seu irmão Alphonse o corpo todo, mas em uma tentativa desesperadora de trazer o seu irmão de volta, ele consegue fixar a sua alma em uma armadura de metal, oferecendo o seu braço direito em troca disso. E desde então ele usa próteses como um braço mecânico e uma perna. E seu irmão é simplesmente uma armadura, onde não habita nada dentro dela, mas ele simplesmente vive de alguma forma. Mas indo direto ao que interessa, Fullmetal Alchemist tem uma história bem densa e com vários acontecimentos e vários mistérios que vão se revelando ao longo. E contar toda essa história em um filme de 2 horas de duração é quase que impossível contar toda essa história. E talvez algo que tenha pecado no roteiro deste filme foi em questão, em vez de ser selecionado os acontecimentos, serem escolhidos o que vai pro filme e fazer alguns cortes, eles simplesmente tentaram mostrar tudo, contar tudo até o ponto em que vai o filme, e por isso foi tudo muito corrido, foi tudo muito apressado, coisas acontecendo ao mesmo tempo, personagens estando em lugares onde não deveriam estar, e simplesmente não conta a história toda, até porque isso em um filme de 2 horas seria quase que impossível. Então foi contado até certo ponto, e até esse certo ponto foi contado todos os acontecimentos que se passaram na série original também, mas com algumas grandes diferenças. Algo que eu achei bem interessante foi a ambientação. O visual do filme simplesmente ficou muito bonito e muito fiel ao Fullmetal Alchemist. Você simplesmente sente que está nesse universo. As cidades ficaram... A cidade de Lior ficou perfeita, Razenbull foi realmente muito bem retratada no filme. Outra coisa que eu gostei muito também foi o figurino. Todas as roupas simplesmente coincidem muito com as da série. Destaque para a roupa dos oficiais, dos alquimistas federais, ficou muito legal, ficou exatamente idêntica. Uma coisa que pra mim não faz diferença, mas que com certeza pra quem não tá acostumado, o elenco do filme foi feito todo por orientais, o que pra mim não faz muita diferença, mas que foi motivo de polêmica. Além do lugar se remeter muito à Europa, mas os costumes e a forma com que os personagens agem se remete muito à forma dos japoneses. Então pra mim não faz nenhum tipo de diferença, mas pra quem não tá acostumado pode achar um pouco estranho, pois a forma dos japoneses é muito diferente, a forma de humor deles é um pouco diferente, as expressões, a fala do japonesa é muito expressiva, então às vezes muitos podem achar estranho algum tipo de movimento brusco que eles fazem, algum tipo de risada, algo um pouco
diferente para quem não tá acostumado. E pode achar também um pouco de humor forçado, pois a série animada é um pouco mais caricata. As expressões dos traços, do desenho, contribuem muito para esse tipo de humor. E simplesmente sendo passado esse humor no live action, fica um pouco estranho, dá aquela impressão que tá um pouco forçado. Mas o que no Japão é simplesmente muito natural. Eu já tô acostumado a assistir, então pra mim simplesmente normal. Pra mim já ficou uma coisa normal, mas pra quem não tá acostumado e for assistir, vai achar um pouco estranho, né? Bem, em relação aos personagens. Bem, o personagem principal, Edward Elric, eu simplesmente não consegui me identificar com ele. Essa que foi a verdade. Eu simplesmente senti que era como se fosse alguém fazendo um cosplay dele. E olha que uma coisa que contribuiu bastante pra dublagem foi a dublagem do Marcelo Campos, que é o dublador dele também na série animada. O Edward do filme é um cara totalmente mais melancólico, ele bem mais sadness, enquanto o do anime, ele simplesmente é aquele cara que ele transforma suas emoções em ações, ele sofre calado, ele sente muito pelo que aconteceu com o irmão dele, mas ele não fica se lamentando sobre isso, ele simplesmente torna esse sentimento em determinação. Do filme ele fica muito, eu achei que ele se lamenta muito sobre o que aconteceu com o Al e tudo, enquanto o do desenho é bem mais cativante. Em relação ao Alphonse, eu achei que ficou perfeito. Aquela armadura foi feita totalmente em computação gráfica, mas ficou perfeito. A movimentação, todos os detalhes são simplesmente iguais ao do anime. E uma coisa que eu notei bastante é que o Al foi jogado muito para escanteio. Ele foi muito tirado de cena. Ele não teve aquela coisa de sempre estar ali como personagem principal. Enquanto a Winry teve muitas participações desnecessárias dela. Em momentos que ela tava ali, eu falei, mas por que ela tá aqui? Não era pra ela tá. Ela passou a ser aquela mocinha que tá sempre acompanhando o personagem principal, só pra fazer peso na cena, onde ela simplesmente não era pra estar ali, sabe? Mas em compensação, a atriz, eu achei ela muito fofinha, muito bonita. E assim, deu um papel novo. Ela simplesmente não se parece no personagem que foi feito dela no filme. Não foi retratado da mesma forma do que no anime. Deu uma diferença muito grande. Outro personagem que teve uma mudança muito radical foi o Roy Mustang. O Roy passou pra aquele cara que tá simplesmente sério toda a cena, não tem nenhum momento mais descontraído. Todas as cenas em que ele aparece, ele tá simplesmente bravo, ele tá sério. E sendo que no anime ele é um cara bem sarcástico. E deu essa diferença muito grande. A personagem da Lisa Hawkeye, Tenente Hawkeye, eu simplesmente nem ouvi a voz dela direito. O tempo inteiro também com o Roy ali séria, quase não fala no filme, foi muito pouco aproveitado. Embora a atriz, eu achei que a atriz ela se parece muito com a do anime, muito bonita também, mas teve essa coisa de que foi muito pouco explorada. Quem teve essa ideia de colocar Shou Tucker como um vilão? Ele é um cara que não tem muita expressão no anime original, então colocar ele como vilão, ele colocando aquelas coisas na cabeça do Al lá e tudo, na minha opinião, foi muito desnecessário. Tucker não é um vilão. E destaque pra menininha que interpretou a Nina. Eu simplesmente adorei essa menininha. Diferente das crianças que interpretavam os dois irmãos no começo. Eu sei que é complicado, é difícil trabalhar com crianças, mas os dois meninos que aparecem no começo, ficou uma coisa assim muito mecânica, uma fala toda sem vida, as crianças tristes. Ficou bem estranho mesmo. Mas os personagens que eu mais gostei foram os homúnculos. Simplesmente ficaram muito bons. A Luxúria, o Gula e o Inveja ficaram realmente, acho que foram os melhores, na minha opinião, do filme. Mesmo que o Inveja do filme tenha ficado meramente diferente em questão de personalidade, pois o Inveja é um cara bem mais sarcástico. Do filme é totalmente um cara sem expressão nenhuma. Tem o Tenente Coronel Miles Hughes, que eu nunca pensei que eu ia estar criticando esse cara, porque eu simplesmente adoro esse cara. Eu simplesmente acho ele
ele um dos personagens mais legais de Fullmetal Alchemist. Eu simplesmente adoro ele. Mas o Hughes do filme tentou ser um cara divertido, um cara mais engraçado, mas só ficou aquela coisa, aquele humor meio forçado mesmo. Não ficou tão legal assim quanto eu esperava. Mas não, em relação aos outros, acho que é um dos menos piores em relação. Mas tem coisas que tem que considerar, como por exemplo o filme. O filme foi feito com um orçamento muito reduzido, um orçamento muito simplesmente de baixo orçamento é o filme. E para um filme de baixo orçamento, eu acho que ele fez milagres. Ele simplesmente conseguiu muita coisa da essência, pegou a essência de Fullmetal Alchemist e conseguiu se transformar ali. Dá pra ver que o diretor realmente ele é fã da série, pois muita coisa não se perdeu. A essência de Fullmetal Alchemist tá ali. Em relação ao filme, não sei se eu posso considerar que ele é péssimo, que é ruim, mas eu não posso dizer que ele é bom. Não chegou a ser um filme bom. Assistiria de novo? Acho que não. Muito difícil eu assistiria de novo. Mas em relação... Quem não conhece Fullmetal Alchemist e for assistir esse filme, não vai ter uma consideração assim... esse filme é bom. Vai assistir, vai achar a história um pouco interessante. A ambientação ficou legal. O visual tá legal. Mesmo sendo de baixo orçamento, não tem aquela coisa de efeitos especiais, mas não ficaram ruins. Mas para nós que somos fãs da série, somos um pouco mais críticos em certos pontos. Talvez a minha crítica maior em cima disso seja em questão aos personagens, que simplesmente não chegaram a ser os personagens, ficaram bem distantes. Em relação a muitas coisas que a gente vai relevando, a gente assiste para fazer uma boa crítica, eu acho que a essência de Fullmetal, ela existe no filme. Você consegue assistir e identificar a essência de Fullmetal que tá no filme. Até porque uma história inteira é muito complicado você adaptar ela em 2 horas de filme. Então, assim, os acontecimentos acontecem tudo muito corrido, tudo muito depressa. Então, não dá pra você criar algum tipo de identidade. É tudo muito corrido, tudo muito pouco explicado às vezes. Teve coisas em que deu uma atenção maior que não precisava, deu uma prolongada muito grande em certas coisas, e certos acontecimentos que tinham que ter dado uma aprofundada a mais, e aconteceu muito rápido. Talvez esse tenha sido também um dos problemas. E como você tem que contar muita coisa em pouco tempo, não dá pra você dar atenção a um personagem. Por isso que muitos personagens nem foram explorados. Mas assim, se você quer saber mais sobre Fullmetal Alchemist, leia o mangá, assista o anime. Existem 2 animes de Fullmetal Alchemist, que é a série clássica e a série Brotherhood, que essa segue mais ao mangá, ela é mais fiel ao mangá, pois é realmente um universo que vale muito a pena, que ele é muito rico, há uma história muito boa que realmente te cativa, os personagens são muito interessantes. Uma das coisas que me fez desapegar um pouco do filme foi essa questão dos personagens, porque os personagens de Fullmetal são realmente muito interessantes. Você sente que eles têm vida, que eles vivem, eles têm personalidades, e simplesmente você vê isso cortado. É um pouco deprimente, mas eu não tava com esse hype pra assistir o filme, porque eu sei que é complicado você fazer esse tipo de adaptação pro cinema, até porque esse filme é reduzido, as massas são reduzidas pra ele. Então, mas é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, pois isso ajuda muito. Se inscrevam-se também no canal, compartilhem esse vídeo, deixe também seus comentários e sugestões no campo abaixo, e me sigam também nas minhas redes sociais. Gente, a página do Facebook, acompanha lá o desenvolvimento da página, tá bem interessante, com postagens muito boas. Me siga também no Instagram e Snapchat, e também no Twitter, galera. Eu tô usando o Twitter agora também. E galera, é isso. Muito obrigado pelo acesso e até mais.